Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. Este é um vídeo que é um convite para você se tornar devoto do Menino Jesus de Praga, uma devoção maravilhosa que vai trazer com certeza muitas bênçãos e graças para você. Então, vamos conhecer um pouquinho da história do Menino Jesus de Praga e também as maneiras de honrá-lo, como podemos honrar e nos tornar devotos do Menino Jesus de Praga. Antes disso, eu peço para que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal e clique no sininho para estar sempre recebendo os novos vídeos e novas devoções que podem lhe ajudar em sua caminhada. Caso tenha interesse, aqui embaixo na descrição também eu deixo alguns e-books. Adquira os e-books e ajude o canal, torne-se membro do canal e ajude o apostolado. Vamos então primeiro conhecer a história do Menino Jesus de Praga. Essa história, essa devoção tem origem na cidade de Praga, capital da Tchecoslováquia. Lá estava acontecendo uma guerra e em agradecimento pela proteção que Nossa Senhora deu durante essa guerra, o imperador fundou um convento, o Convento dos Padres Carmelitas Descalços. Quando era o ano de 1628, os padres carmelitas estavam com grandes dificuldades por causa dos prejuízos da guerra e começaram a pedir ajuda a Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da princesa Polixene Lobowitz, ofereceu aos carmelitas uma encantadora imagem do menino Jesus. Essa imagem era feita de cera, tinha 48 centímetros de altura e representava o divino menino de pé, vestido de rei, tendo a mão direita levantada para abençoar e o globo terrestre na mão esquerda como símbolo de soberano poder. A princesa, quando ofereceu essa imagem do divino menino Jesus aos padres carmelitas, disse: "Meus padres, eu vos dou o que de mais precioso possuo. Honrai essa imagem do menino Deus e nada vos faltará." Olha que bonito. Honrai esta imagem do menino Deus e nada vos faltará. Que bonito essa frase. E uma lição para nós também. Essa imagem, segundo a tradição, tinha vindo da Espanha. Essa imagem era da mãe da princesa que a havia recebido de Santa Teresa, que foi a primeira que vestiu o menino Jesus de rei. E as palavras da princesa se confirmaram, porque em breve tempo e de modo extraordinário, Deus derramou as suas graças no convento dos padres carmelitas. E daquele tempo em diante, nunca mais faltou o necessário. Foi cumulado de bênçãos espirituais e bens temporais. Porém, passado um tempo, no ano de 1630, os príncipes protestantes, aliados ao rei da Suécia, e Jorge de Arnhem, com 18.000 saxões, atacaram a região. Os 500 homens da guarnição de Praga fugiram com todos aqueles que puderam acompanhar, e entre eles com os padres carmelitas. A cidade de Praga capitulou. As igrejas foram profanadas e destruídas. O convento dos padres carmelitas foi saqueado e foi entregue a um pastor protestante. A imagem do menino Jesus não conseguiu ser salva. Os protestantes atiraram-no com desprezo atrás do altar. E ali ficou a imagem atrás do altar jogada. Foi aí que 7 anos mais tarde, o padre Cirilo a encontrou. E vendo com que grande tristeza, não tinha as mãozinhas como antes, as 2 mãos do menino Jesus estavam partidas. O padre Cirilo limpou-a do melhor modo que pôde e entronizou a imagem do menino Jesus com grande solenidade no coro da mesma igreja. Certo dia, em que o padre Cirilo se encontrava numa profunda meditação dos mistérios da santa infância de Jesus, ouviu uma voz que lhe dizia: "Tende piedade de mim, e eu a terei de ti. Restituí-me as minhas mãos, e eu vos darei a paz. Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei." O convento, então, estava extremamente pobre, não tinha muito que ser feito. Então o padre Cirilo rezava para que alguém pudesse fazer esse serviço, de restituir as mãozinhas do menino Jesus. E ele estava rezando diante da imagem milagrosa, quando ouviu a mesma voz dizer-lhe: "Põe-me à entrada da sacristia, e alguém terá piedade de mim." O padre Cirilo obedeceu a orientação
E depois de alguns dias, eis que aparece um senhor muito rico, solicitando o favor de reparar a imagem, as mãozinhas do menino Jesus. Essa ação de piedade atraiu sobre ele grandes graças celestes. Daí por diante, o bem-estar espiritual como material do convento dependeu visivelmente dos maiores ou menores cuidados que tinham com a imagem do menino Deus. Ou seja, quando muito honravam a imagem do menino Jesus, muitos bens o convento recebia. Quanto não se dava a devida honra ao menino Jesus, menores eram as graças recebidas. A história conta que os carmelitas foram várias vezes cruelmente punidos por não terem rodeado a querida imagem das honras que lhe eram devidas. Com esta história, o menino Deus testemunha o quanto lhe agrada ser invocado sob o título de Menino Jesus de Praga. Dia após dia, Jesus opera favores de conversões, de surpreendentes curas e graças extraordinárias, particularmente nos casos mais desesperados. Por causa dos prodígios operados, a devoção ao menino Jesus de Praga confirmou-se, estendeu-se e tornou-se universal. E ainda hoje continua o apelo do menino Jesus, que disse ao padre Cirilo e também, de certa forma, ecoa para nós: se me amardes, eu usarei convosco de misericórdia. Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. São muitas e muitas as graças físicas e espirituais aos que são devotos ao menino Jesus de Praga. E agora vamos para a segunda parte do vídeo. Como honrar, como ser devoto do menino Jesus de Praga? Eu primeiramente indico que aqueles que desejem façam parte da pia união do menino Jesus de Praga. Façam parte da pia união do menino Jesus de Praga. Eu deixo aqui embaixo um link na descrição de um vídeo aqui no YouTube do canal Ricardo Pio Maria para você aprender como se inscrever. É muito fácil. É um meio excelente de honrar o menino Jesus de Praga. Também deixo aqui embaixo algumas orações para rezarmos diariamente, com uma certa frequência, para honrar ao menino Jesus de Praga. Então aqui embaixo tem as orações: consagração ao menino Jesus de Praga, consagração dos filhos ao menino Jesus, consagração da casa ao menino Jesus, consagração das crianças ao menino Jesus, adoração ao menino Jesus, oração ao menino Jesus para pedir saúde ao enfermo, lembrai-vos ao menino Jesus, um minuto com o menino Jesus, uma devoção dos 9 domingos em honra ao menino Jesus, pequena coroa ao menino Jesus. E também aqueles que desejam uma graça desesperada, façam a novena das horas do menino Jesus de Praga. Ao invés de fazer durante 9 dias, faça durante 9 horas seguidas as orações do menino Jesus de Praga. De hora em hora, faça as orações ao menino Jesus de Praga. É poderosíssima a novena das horas do menino Jesus de Praga. Se você precisa de uma causa urgente, imediata, reze a novena das horas do menino Jesus de Praga, que também está aqui embaixo na descrição. Ao invés de ser 9 dias de oração, são 9 horas, uma hora seguida atrás da outra. Também alguns meios de honrar ao menino Jesus. Tenha na sua casa uma imagem do menino Jesus. Ou uma imagem, pode ser uma imagem de resina, de gesso, ou então pelo menos uma estampa, uma imagem. Imprima uma imagem. Tenha uma imagem consigo, imprima, coloque numa moldura, mas coloque o menino Jesus para reinar em sua casa, reinar em sua família. E assim são alguns modos de honrarmos ao menino Jesus. Tente todos os dias se lembrar, mesmo se for uma simples oração, mas tente todos os dias fazer uma oração ao menino Jesus de Praga. Quantas e quantas são as graças que serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. Assim disse Jesus, e assim então vamos procurar honrá-lo com as nossas forças todos os dias. Menino Jesus de Praga, tende piedade de nós.